Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 24 de maio de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Céu e o Inferno. Nós estamos na primeira parte, capítulo 3. Hoje nós vamos iniciar o item 16. Então, nós estamos no céu. Hoje nosso querido amigo Augusto não pôde se fazer presente, mas a nossa irmã Carlinha já está aqui a posto para nos ajudar nesse trabalho. E vou solicitar da própria Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Jesus, graças te damos pela oportunidade de trabalho, de aprendizado. São tempos para nós gratificantes, que nos engrandecem, que nos ajudam a caminhar nesta vida que às vezes parece tão difícil, mas com a tua luz, com o teu lume, com a tua companhia constante, sabemos ter ânimo e sabemos ser diligentes. Te pedimos sempre, Senhor, a tua presença nos nossos trabalhos e nos nossos estudos, sabendo que onde 2 ou mais estiverem reunidos, tu estarás junto. E assim, nessa confiança, te agradecemos a oportunidade. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, recapitulando o item 15, ele fala sobre que todas as inteligências concorrem para a obra geral. Então, as inteligências encarnadas, as desencarnadas, a do macro-universo e a do micro-universo. Então, estamos todos interligados e é disso que ele fala. E que a felicidade depende das qualidades próprias dos indivíduos e não do estado material do meio em que se encontram. Então, o que dá a felicidade não é o material, é o que está dentro da gente, é o que a gente busca. Esse foi o resumo do item 15. E hoje o 16. Entretanto, a felicidade não é pessoal. Se a possuíssemos somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. Também a encontramos na comunhão de pensamentos que une os seres simpáticos. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias, gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas, no seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades e satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Os membros deste conjunto, ora se dispersam, ora se consagram à sua missão, ora se reúnem em dado ponto do espaço para se prestarem contas do trabalho realizado, ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Vamos comentar isso aí, Carlinha? Quer comentar um pouco? Falando das afinidades e da concorrência das ajudas, da concorrência para a evolução, que todos se reúnem. Aí ele fala também dessa felicidade, que é do que tem cada um dentro de si, é o que dá o tom da felicidade. Mas não é por isso que ela é uma coisa minha, egoísta, né? O que está dentro de mim que me faz feliz. Mas ele fala também que encontrar pessoas simpáticas, né? Fazer um grupo simpático, trocar ideias, isso é bom, isso também engrandece a gente, isso é compartilhar, e a gente sabe isso, a gente vive isso, né? Quando a gente se reúne com pessoas que a gente gosta, a gente expande, a gente divide, a gente dá risada, e isso também nos engrandece, então isso é compartilhado. E ora estamos juntos, os espíritos se reúnem para isso, ora estão separados nas suas missões, ora se reúnem para aprender. Então, tudo isso faz parte do engrandecimento e da alegria dos espíritos. Me faz lembrar até uma frase, Carla. O que é o mal? É o bem só para si. Quando o bem é só para mim, isso já é um mal. Por isso que ele diz, a felicidade ela não é pessoal. Se a possuímos somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. Então vamos supor, meu sonho é ter uma casa maravilhosa, uma piscina,
ensina, isso, aquilo, outro. Mas se você ficar sozinho dentro da casa, tem gosto? Você vai ficar triste? Vai, até porque muitas vezes você constrói, inclusive para chamar os amigos, os familiares, você quer compartilhar, você quer mostrar aquela tua satisfação, a tua alegria de poder ter construído a casa que você idealizou, não é verdade? Então, por mais que se nós observarmos, a gente busca, quando você quer fazer um nariz, vamos supor, você quer fazer uma cirurgia plástica, você não está bem, mas você também quer que o outro, tanto é que você quer mostrar para o outro que você fez uma cirurgia plástica, que agora o seu nariz, dentro daquilo que se acredita de belo, estaria belo. A gente busca muitas vezes alguns pontos como felicidade, mas a gente quer compartilhar com o outro, a gente quer mostrar para o outro. Você comprou o carro do ano, você vai querer mostrar, você vai querer, olha aqui, você quer compartilhar a sua felicidade, por mais que o outro muitas vezes não vá anuir com a tua felicidade. Mas a felicidade, ela não é pessoal. Não é pessoal. Porque se você adquirir o nariz, né, você pagou caríssimo para fazer aquele narizinho que você idealizou, mas você vai ficar trancado em casa e não vai mostrar para ninguém? Você só se sentirá plena se você mostrar para o outro. Foi para isso que você fez. Faz sentido? Mas aí, que ele fala que vai para além das qualidades materiais, né? É isso também, né? Da gente trocar uma ideia de, poxa, queria te dividir uma coisa. Ou então ensinar para alguém que quer aprender, tudo isso dá gratificação, né? Muito. Mas a primeira, assim, que a gente chama de primária mesmo, de inicial, é esse movimento material. Aí entra, então, a gente só fez assim uma análise dessa, a felicidade ela não é pessoal. Pegando a parte material mesmo. Aí ele vem. Também aí encontramos na comunhão de pensamento, que une os seres simpáticos. Por exemplo, nesse momento aqui, é sexta-feira, 7 horas da noite, trabalhamos a semana inteira, trabalhamos hoje o dia inteiro. Então teríamos 1000 motivos para dizer, vou para casa porque eu estou cansado. Imagina sexta-feira à noite ficar gravando estudo. O que nos une? Comunhão de pensamento. E nós somos seres simpáticos uns aos outros. Então é uma alegria estar aqui com vocês, é uma alegria estar aqui com a Carlinha. A gente dá boas risadas, temos o nosso momento lanche. Então, isso tudo nos une. E isso nos traz o quê? Satisfação, uma alegria. Agora, tem muita gente que nesse momento está num bar, na beirinha do bar, tomando lá as suas bebidas alcoólicas, ela está super feliz. Porque ela está com um grupo de afinidade dela. Simpáticos. Grupos simpáticos. Então, mas se eu pegar uma dessas pessoas e trazer essa pessoa para cá, ela não vai se sentir bem. Por quê? Porque ela não tem empatia com isso. Assim como a gente não vai estar. Assim como a gente também, sexta-feira, sabendo que está rolando um estudo maravilhoso aqui, a gente está lá ouvindo baboseira em beira de bar, a gente também não iria ficar bem. Por isso que nós temos que respeitar a necessidade de cada um. Cada um com as suas escolhas e nós devemos aprender a respeitá-las. Os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude de ideias. Quando ele fala dos espíritos felizes, eles estão falando dos espíritos que realizam a vontade de Deus. E aí eles são felizes. Então ele diz, os espíritos felizes, atraindo-se pela similitude, igualdade de ideias, semelhanças, pela igualdade, semelhança de gostos e sentimentos, formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas. Então, muitas vezes a gente vai ouvir assim, para Kardec, teu espírito familiar está aqui. Então, esse familiar, ele não está falando de consanguinidade, ele está falando disso aqui, ó. Formam vastos agrupamentos ou famílias homogêneas. Homogênea é igual a heterogênea? Heterogênea é diferente. Homogêneos são o quê? Iguais. Daí ele usa a palavra similitude, semelhanças, parecidos. No seio das quais cada individualidade irradia suas próprias qualidades, por isso que ele usou o termo espíritos felizes, suas próprias qualidades e
satura-se dos eflúvios serenos e benéficos emanados do conjunto. Então, imagina você em torno de uma mesa farta, né? De uma mesa com bastante frutas, verduras, legumes, né? Que delícia, né? Um patê de semente de girassol, um pãozinho de macaxeira, né? Super saudável, não é verdade? A hora que o grupo se desfaz. Valeu a pena! Mas, ou seja, todos ali se alimentando em torno dessa mesa. Aqui ele fala de um alimento que realmente é o alimento espiritual, que é o alimento do amor, é o alimento da irradiação. Então, nós saímos daqui com um bem-estar muito grande. Por quê? Nós nos alimentamos de uma sensação boa. Os membros deste, lembra dos espíritos felizes, ora se dispersam para se consagrarem à sua missão. Então, o próprio Kardec é um que teve que encarnar. Ora se reúnem em dado ponto do espaço para se prestarem contas do trabalho realizado. Ora se congregam em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Então, não é aquela ideia de um... Lembra que nós estamos estudando o céu, nós não estamos estudando o inferno. E aqui ele fala dos espíritos que são felizes. E se esses espíritos são felizes, é porque eles cumpriram o trabalho que Jesus confiou a cada um deles. E eles também não realizaram em absoluto nada que comprometesse a sua reencarnação. Sabe quando você tem que limpar toda a tua casa, que tu estás embromando, né? Mas vamos dizer que você não está embromando. Você diz, hoje é dia de limpar a casa. E você vai, limpa toda a casa. Quando chega no finalzinho que você puxa o ar, está tudo limpinho, você tem uma sensação de dever cumprido, de missão cumprida, missão realizada. E você sente a felicidade por ter cumprido aquela missão, por ter realizado aquela missão e a satisfação de estar nesse ambiente. Então, quando nós falamos do processo de evolução, é exatamente isso. Alguém te deu uma missão, você cumpriu essa missão e você acaba sofrendo as consequências do que você fez. Então, que consequências boas, maravilhosas, paz de consciência, cumpri o meu trabalho, ajudei bastante. Vou um pouquinho mais longe. Quando você sai da sua casa e vai fazer um trabalho voluntário, a sensação quando você volta, a sensação quando você está fazendo aquele trabalho voluntário, você já percebeu esse algo diferente que está dentro de ti? Eu me recordo, semana passada eu estava com muita dor no ombro, foi a passada, retrasada, já nem sei, retrasada, e no sábado nós fomos era a véspera do Dia das Mães, e nós fomos convidados, e chegamos lá, eu vi que tinha poucas pessoas para servir, eu digo, minha filha, me dá um bandejão desse. E eu esqueci da dor no ombro, quando eu terminei de menino, passou, né? Então, olha o benefício, a assistência de quando nós fazemos o bem. E aí volta para casa com aquela sensação super agradável de dever cumprido. E lembra sempre, né? Em torno de um espírito mais elevado para receber instruções e conselhos. Então, imagina, para quem já estudou a obra Caminho da Luz, consegue entender isso aqui perfeitamente, né? As reuniões que eles realizam aqui no nosso sistema, no sol, aonde eles pegam espíritos puros de vários do nosso sistema, e ainda vem o nosso Senhor Jesus coordenando todo esse trabalho. Então, tu imagina, é isso que a gente tem que entender. Nós estamos na Terra, mas nós não estamos abandonados, né? Jesus não é pobre de misericórdia. Então, nós recebemos constantemente enxertia, ou seja, espíritos nobres para nos trazer lições. Se nós formos estudar um pouquinho das lições de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, a gente já vai ver a moral ali. E nós temos vários e vários que foram missionários, que trouxeram a lição moral. Confúcio, Lao-tse, Buda, Krishna, Forri, o próprio Aristóteles, Platão como sucessores, e o nosso Senhor Jesus. Então, nós sempre recebemos muita enxertia divina. Nós sempre recebemos muitas informações da moral cristã. Não aceitamos.
Fora os anônimos, fora os anônimos. Até hoje. Então a humanidade, ela não é carente de formação, ela é rebelde mesmo. Então, vamos para o item 17? Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os locais onde eles se reúnem, em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Em torno dos mundos adiantados, abundam os espíritos superiores, como em torno dos mundos atrasados, pululam espíritos inferiores. A Terra ainda faz parte dos mundos atrasados. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria, e mais flutuante nos mundos superiores. Destes últimos, porém, verdadeiros focos de luz e felicidade, espíritos se destacam para mundos inferiores a fim de neles semearem os germes do progresso, levar-lhes consolação, esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Algumas vezes também encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Olha, gente, esse parágrafo aqui tem muita informação super importante para a gente entender o céu. Então vamos ticar, vamos devagarzinho. Ele já inicia assim: embora os espíritos estejam por toda parte, porque, por exemplo, vamos pegar o planeta Terra, tá? Nós estamos encarnados no planeta Terra. E em torno do planeta Terra e paralelo ao planeta Terra estão os espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão aguardando para reencarnar. E esses espíritos que estão aguardando para reencarnar está de comum acordo com a evolução do planeta. Então, ou seja, no mundo espiritual, a grande massa que vai reencarnar é de espírito superior? Não, espírito da terceira ordem, que estão no processo de aprimoramento, ok? Obviamente que nós já sabemos que agora começa a ter uma seleção maior. Pode até ser um espírito inferior, mas que não está mais imbuído de perversidade, de indiferença pela dor alheia. Então nós estamos tendo, mas são esses espíritos da terceira ordem que estão em torno e paralelo ao planeta Terra. Então nós temos ainda espíritos viciosos, temos espíritos levianos, temos espíritos pseudo-sábios, ou seja, tudo que a gente tem aqui na Terra a gente tem paralelo, porque são os espíritos que acabaram de sair da Terra. E temos também aqueles espíritos missionários, que mergulham nesse corpo, nessa carne, nesse planeta, com o intuito de sacrifício e de auxílio. Quando Alcione veio para o planeta Terra, ela, por um acaso, estava livre do sofrimento? Teve que sofrer as consequências de viver com pessoas adoecidas. Imagina você entrar para morar numa casa onde todo mundo naquela casa é extremamente desequilibrado. Tem como você viver dentro dessa casa e não sofrer as consequências de conviver com pessoas desequilibradas? Não tem. Imagina adentrar num planeta. Ele diz: embora os espíritos estejam por toda parte, nós já sabemos, os mundos são de preferência os locais onde eles se reúnem. Então, olha só, nós temos o planeta Terra, temos outros planetas do nosso sistema e cada planeta tem as suas colônias espirituais. Estou pensando aqui que é a pluralidade dos mundos habitados, encarnados e desencarnados. Pronto, Carlinha. Embora os espíritos estejam por toda parte, os mundos são de preferência os locais onde eles se reúnem em virtude da analogia existente entre eles e os que os habitam. Então, os espíritos se reúnem aonde? Olha o que está dizendo, lá fora, longe do planeta, onde eles se reúnem? Aqui, que está de comum acordo com o quê? Como ele diz assim, ó,
em virtude da analogia, ou seja, gostamos das mesmas coisas existentes entre eles e os que habitam. Então, os espíritos que estão aqui na Terra são espíritos que estão de comum acordo com aquilo que nós gostamos. Então, se eu tenho um espírito vicioso no sexo, ele vai encontrar um ambiente perfeito aqui. Ele vai procurar lugares que propiciem eles a realizar a vontade dele. Ficou claro isso? Bom, eu acho que isso é interessante falar, porque quando a gente conversa com alguém que não tem conhecimento, pergunta assim, então morre, a gente não vai encontrar todo mundo que morreu? Não, a gente tem aquelas faixas que a gente está autorizado a circular. São as dimensões. Não é tudo aqui, tudo vivo e tudo morto. Agora, partindo dessa revelação, que os espíritos se reúnem por simpatia e eles gostam de se encontrar no lugar que eles encontram, ou seja, o maior número de espíritos que estão pululando, que estão ali em torno do mundo espiritual, são espíritos carregados de paixões e vícios, tal qual os encarnados. Então, bonito, tia, isso, e o que isso muda na minha vida. Vigie um tanto mais os seus pensamentos. Esteja muito atento para você não ser envolvido. Esteja muito atento para saber com quem você está sendo acompanhado. Quem são tuas companhias espirituais? Que vai estar de comum acordo com os teus sentimentos e atitudes. E aí ele diz, em torno dos mundos adiantados, abundar é pouquinho ou é muito? Muitos espíritos superiores, em torno de mundos adiantados, como em torno dos mundos atrasados, pululam, estão ali em torno, espíritos o quê? inferiores. A Terra ainda faz parte dos mundos atrasados. Logo, os espíritos que estão em torno são espíritos atrasados. Cada globo tem, de alguma sorte, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados. Então, aqui eu saio, vou para colônias espirituais que estão ligadas ao planeta Terra. Mas, tia, se eu evoluir bastante, você será retirada desse planeta e vai reencarnar agora em um novo planeta. E ao sair desse novo planeta, você vai para a colônia espiritual vinculado àquele planeta. Então, para cada planeta, as suas colônias espirituais. Ficou claro isso, gente? Então, sua população própria de espíritos encarnados e desencarnados, alimentada em sua maioria pela encarnação e desencarnação dos mesmos. Dos mesmos quem? Habitantes. São os espíritos. Espíritos e habitantes, né? Esta população é mais estável nos mundos inferiores, pelo apego deles à matéria. Então, ou seja, é muito comum a mudança de espíritos aqui para outros planetas? Não. Então é bate e volta, bate e volta, bate e volta. Pelo apego deles à matéria. E quando fala matéria, está falando da parte fisiológica. Comer, beber, dormir, fazer sexo. Sensação fisiológica. Pelo apego deles à matéria e mais flutuante nos mundos superiores. Aí no mundo superior já é flutuante, porque ele pode estar aqui, pode ir a um outro planeta, pode vir em missão. Já desapegou, não tem... E tem liberdade para isso. Destes últimos, quais são os últimos, Carlinha? Dos superiores. Porém, verdadeiros focos de luz e felicidade. Lembra quando Jesus diz, fazei brilhar a vossa luz. Ai, que lindo, de luz e felicidade. Espíritos se destacam para mundos inferiores, a fim de neles semearem os germes do progresso.
Por isso é que Jesus falou para os discípulos: vós sois o sal da terra. Então, precisa de muito sal para temperar? Não. Pouco sal já tempera um panelão de sopa. Então, vós sois o sal da terra. Vocês ainda são pouco, bem poucos. A fim de neles semear os germes do progresso, levar-lhes consolação, esperança e levantar os ânimos abatidos pelas provações da vida. Algumas vezes também encarnam para cumprir com mais eficácia a sua missão. Só para a gente ter um pouquinho, então, a ideia de um céu de beatitude, você não vai encontrar essas informações no Espiritismo. É um céu, já percebeste, de muito e muito trabalho. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua responsabilidade para com seus irmãos menores. Espírito nobre jamais se sente feliz em estar inativo. A felicidade de um espírito nobre é estar sempre auxiliando aos seus irmãos menores. Foi bom, gente? Deu para aprender? Sim. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O que é o mal? É o bem só para si. Quando o bem é só para mim, isso já é um mal. Por isso que ele diz, a felicidade ela não é pessoal. Se a possuímos somente em nós mesmos e não pudéssemos partilhá-la com os outros, ela seria egoísta e triste. A gente busca muitas vezes alguns pontos como felicidade, mas a gente quer compartilhar com o outro, a gente quer mostrar para o outro. Você quer compartilhar a sua felicidade, por mais que o outro muitas vezes não vá anuir com a tua felicidade. Mas a felicidade, ela não é pessoal. Ele fala dos espíritos que são felizes. E se esses espíritos são felizes, é porque eles cumpriram o trabalho que Jesus confiou a cada um deles. E eles também não realizaram em absoluto nada que comprometesse a sua reencarnação. Quando nós falamos do processo de evolução, é exatamente isso. Alguém te deu uma missão, você cumpriu essa missão e você acaba sofrendo as consequências do que você fez. Então, que consequências boas, maravilhosas, paz de consciência, cumpri o meu trabalho, ajudei bastante. Vou um pouquinho mais longe. Quando você sai da sua casa e vai fazer um trabalho voluntário, a sensação quando você volta, a sensação quando você está fazendo aquele trabalho voluntário, você já percebeu esse algo diferente que está dentro de ti? Nós estamos na terra, mas nós não estamos abandonados, né? Jesus não é pobre de misericórdia. Então nós recebemos constantemente enxertia, ou seja, espíritos nobres para nos trazer lições. Se nós formos estudar um pouquinho das lições de Sócrates, 500 anos antes de Cristo, a gente já vai ver a moral ali. E nós temos vários e vários que foram missionários, que trouxeram a lição moral. Confúcio, Lao-tse, Buda, Krishna, Forri, o próprio Aristóteles, Platão como sucessores. E o nosso Senhor Jesus. Então, nós sempre recebemos muita enxertia divina. Nós sempre recebemos muitas informações da moral cristã. Não aceitamos. Então, a humanidade ela não é carente de formação. Ela é rebelde mesmo. Nós estamos encarnados no planeta Terra. E em torno do planeta Terra e paralelo ao planeta Terra estão os espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão aguardando para reencarnar. E esses espíritos que estão aguardando para reencarnar estão de comum acordo com a evolução do planeta. Então, ou seja,
no mundo espiritual, a grande massa que vai reencarnar é de espírito superior? Não, espírito da terceira ordem, que estão no processo de aprimoramento, ok? Obviamente que nós já sabemos que agora começa a ter uma seleção maior. Pode até ser um espírito inferior, mas que não está mais imbuído de perversidade, de indiferença pela dor alheia. Então, nós estamos tendo, mas são esses espíritos da terceira ordem que estão em torno e paralelo ao planeta Terra. Então, nós temos ainda espíritos viciosos, temos espíritos levianos, temos espíritos pseudo-sábios, ou seja, tudo que a gente tem aqui na Terra, a gente tem paralelo. Porque são os espíritos que acabaram de sair da Terra. E temos também aqueles espíritos missionários, que mergulham nesse corpo, nessa carne, nesse planeta, com o intuito de sacrifício e de auxílio. Os espíritos que estão aqui na Terra são espíritos que estão de comum acordo com aquilo que nós gostamos. Então, se eu tenho um espírito vicioso no sexo, ele vai encontrar um ambiente perfeito aqui. Ele vai procurar lugares que propiciem eles a realizar a vontade dele. Partindo dessa revelação, que os espíritos se reúnem por simpatia e eles gostam de se encontrar no lugar que eles encontram, ou seja, o maior número de espíritos que estão pululando, que estão ali em torno do mundo espiritual, são espíritos carregados de paixões e vícios, tal qual os encarnados. Então, e o que isso muda na minha vida? Vigie um tanto mais os seus pensamentos. Esteja muito atento para você não ser envolvido. Esteja muito atento para saber com quem você está sendo acompanhado. Quem são tuas companhias espirituais? A ideia de um céu de beatitude, você não vai encontrar essas informações no Espiritismo. É um céu, já percebeste, de muito e muito trabalho. Quanto mais evoluído o espírito, maior a sua responsabilidade para com seus irmãos menores. Espírito nobre jamais se sente feliz em estar inativo. A felicidade de um espírito nobre é estar sempre auxiliando a seus irmãos menores. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos então a Deus nosso Pai, agradecemos aos amigos espirituais aqui presentes que nos auxiliaram, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor. Muito obrigada.